um homem de valor. Normalmente ele é bem-sucedido em muitas coisas. E este é justamente aquele que é capaz de estabelecer uma estrutura sólida, rija, através das pedras e dos tijolos que outros lançaram sobre ele. Poucos se lembram, nas horas de crise, que os tempos dificultosos não duram para sempre. Mas aqueles que buscam envergadura tornam-se fortes e eles resistem. Sim, eles são capazes de resistir e ultrapassam os dias ruins, as questões mais difíceis, por saberem que há um treino, a vida está ali treinando. E estes, sem esmorecer, se esforçam não para ser apenas uma pessoa de sucesso, mas para obter o valor que vai fazer girar a máquina que gira esse mundo. Portanto, nós podemos dizer: um homem é tão somente aquilo que ele conhece, nada mais. E todo homem torna-se culpado de todo o bem que ele não pôde fazer. E essa questão tão delicada, inclusive ela é endolçada por um dos livros do cânon sagrado, precisamente no livro de Tiago 4:17. Se alguém quiser conferir, ao ponto que nós não deveríamos de nos cansar de fazer o bem, porque, olha, há a lei do retorno, sim. Isto retorna para nós, em especial para aqueles que não fazem apenas por esperar reciprocidade. Isto é uma causa natural. Tudo conspira para o bem e se consuma de uma maneira fantástica, em especial para aqueles que amam o Criador e descobriram que são, porque foram chamados por um gracioso e divino propósito. Nada debaixo do céu acontece por acaso. São duas outras citações fantásticas que você pode conferir. Segunda Epístola aos Tessalonicenses 3:13 e a Epístola de Romanos 8:28. O importante desta narrativa é que você consiga extrair dessa história real todos esses elementos e aplique na tua vida. Tudo neste mundo ocorre para ser uma lição. A maioria não aprende. Eu levei 40 anos para aprender alguma coisa. E só depois que eu comecei a aprender algo. Foram 4 décadas sem valor, sem expressão, apenas dor, apenas busca, mas nunca encontrava, porque estava em um caminho errado. Faltava luz, faltava a graça. No livro de Oséias 4:6 diz que o povo de Deus foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Sim, conhecimento é poder. Poder para você gerenciar a tua vida num mundo degradado, num mundo de sombras, em que as pessoas abrem mão do valor e só procuram o sucesso, e a grande e esmagadora massa nunca o encontrará porque não tem capacitação. Vão sofrer, vão se frustrar, vão tombar,
como todo aquele que busca o que é insólito, miragem, vivem à base de devaneios ou quimeras em suas vidas. A Lilian começou a me dizer que depois que eu havia recebido e deixei para ela um cheque, ela disse que saiu até um pouco sem rumo, porque não sabia o que ia fazer com aquele dinheiro que para ela era muito. Eu recomendei que comprasse um enxoval para o seu bebê, que ela havia me dito que já tinha nome, ia ser Roger. E lá se foi a Lilian, cheia de sonhos, a maioria frustrados, muita dor, que era o fardo de uma pessoa que permite se enganar, abrindo mão das bases sólidas para construir verdadeiras estruturas que alicerçariam uma vida regada de esperança, realizações, portanto, cujo fruto é a felicidade. É uma paz interior que poucos conhecem, não é mesmo? Ela me disse, eu, depois que comprei todas as coisas que precisava, aluguei um lugar para que eu pudesse ficar, porque meus familiares todos renegaram ficar comigo. Ninguém estava disposto a achar que teriam que sustentar uma mulher grávida, prestes a conceber e depois seu filho. Mas agora ela poderia viver por uns bons meses, se fosse bem resguardada até, quem sabe, alguns anos. Mas ela não tinha gerência na sua vida. Portanto, os meses se passaram. O Roger nasceu com saúde, enquanto os recursos duraram. Ela procurou obter tudo que ela gostava e que pudesse oferecer ao seu filho, seu único filho, a única razão de seu viver. Mas, como o mundo cobra caro pela ingerência, agora, quando aqueles valores já não mais estavam disponíveis porque eles simplesmente cessaram, então, aonde ela residia, expulsaram ela de lá. Ela não podia mais pagar o aluguel. Então lá foi ela com seu bebê morar em algum lugar que pudessem dar um crédito para ela. Ninguém deu, exceto um senhor de um ferro velho que tinha um pequeno quarto em que ele guardava algumas coisas. E ele, vendo a situação de dor daquela jovem, ele desocupou dos objetos que ela tinha, jogando num canto, e falou, olha, eu tenho isto aqui, ocupe esse quarto. Um telhado de zinco, um espaço de perto de 2x2, o banheiro tinha que dar a volta por fora, era praticamente público, porque as pessoas que iam trazer ferro velho, os carregadores se utilizavam dele também, mas agora ela tinha um teto, agora ela tinha um lugar. E ela decidiu não procurar mais ninguém para pedir ajuda. E eu mesmo nem imaginava o que havia acontecido com a Lilian e seu bebê. Eu até acreditava que se ela precisasse, ela viria novamente. Mas ela não veio. Ela me contava que, como estava tão difícil, ela precisava de recursos para que alguém cuidasse do seu filho.
e ela pudesse trabalhar. Mas ela não tinha nada. Então ela saía com ele. Como as pessoas na África, que quase que criam um saco com roupas e colocam nas costas dos seus bebês, às vezes 2, 3, maiorzinhos, e vão levar latas na cabeça, com entulho, com coisas que se vendem. Nessa última vez em que eu estive lá, me lembro de umas 5 mulheres que estavam passando na rua com essas latas grandes, cheias de mamão, de abacate. Nossa, eram tão pesadas, mas não que elas são cabeças duras, elas são batalhadoras, são guerreiras, e estão buscando algum jeito de subsistir em meio àquela situação caótica de miséria em muitos lugares da África. Até fotografei com elas e nós as ajudamos um pouco. Ficaram tão felizes que elas foram capazes de dançar com aquelas latas na cabeça, exteriorizando a alegria de receberem algo que é anormal na África, sem ter vendido nada. Apenas um ato de generosidade, que hoje praticamente não existe mais no mundo. Você é capaz de entender o que significa uma mulher com um filho nas costas, buscando algum recurso, e esse recurso não vem? Então, decidida terminantemente a não procurar ninguém, ela me disse que comia mastruz. É um vegetal, parece mato, porque ela sabia que tinha que comer algo para dar leite para o seu filho. Ela não tinha dinheiro para comprar. Então, ela passou 1 mês e meio comendo mastruz. Eu até depois quis saber o que era e vi. Está numa moita. E ela disse que era até agradável. Na hora da fome, ela reiterava: tudo desce muito bem. Na África eles dizem a mesma coisa. Lá eles são capazes de se alimentar 2 vezes quando há recursos de um pirão, de um fubá branco. Água e fubá, mais nada. E eles comem como se estivesse banqueteando. Deus é fantástico. Deus dá paladar para tudo. E quem tem esses 2 pratos por dia é como um rei naqueles lugares da África. E quando ouvimos essas coisas, deveríamos pensar se estamos sendo agradecidos pelas coisas que temos. Seja pouco, seja muito. A gratidão como uma válvula propulsora para você poder dar passos mais largos e efetivos e subir na escala da vida. Porque a pessoa grata, ela quer traduzir isto em generosidade. Eu digo, os gratos de verdade. Os dias daquela jovem sonhadora estavam agora muito difíceis. Estavam tanto amargos, literalmente. Agora, não demorou muito. Nas suas andanças, ela encontrou um novo homem. E este, agora, depois de conhecer toda a sua história, disse: eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar do seu filhinho, vai ser como o meu. E eles começaram a ter um relacionamento. E ele tirou ela do ferro velho. Foram viver juntos, num lugar um tanto melhor. E ele, me disse ela, a amou
profundamente. Não era uma pessoa de posses, mas era trabalhador e cuidava dela, procurava dar tudo que lhe era possível. E para quem não tinha nada, ela tinha tudo. Para quem não tinha um abrigo, exceto um cômodo de zinco como telhado, agora ela tinha um lar. Um bebê que crescia, um pai que cuidava dele. E de repente, frutificou. Ela agora estava mais uma vez grávida. E passada a gestação, nasceu-lhe mais um varão, Ernest, saudável, bonito. E agora, Lilian era mãe de 2 homens. E ela dizia, eles vão crescer, eles vão cuidar também de mim. E dedicava-se a eles. Mas o pior, outra vez aconteceu. E seu esposo teve a infelicidade de ser apanhado numa blitz policial. Ele estava em um carro roubado com amigos, entre aspas. Ele não sabia. Ele foi uma vítima. Pior, aquele carro havia bastante droga que eles estavam traficando. E não teve como ele provar qualquer inocência. Foi condenado e levado para Presidente Prudente, tão longe daqui. Ela foi atrás de um advogado público para tentar tirar o seu esposo daquela prisão, porque ela sabia que ele não devia nada, ele não usava drogas, e aquelas pessoas eram simplesmente colegas de passagem. Que infelicidade! Demorou, mas ela conseguiu alguém que se movesse pela sua dor. Mas quando parecia que as coisas iam começar a correr bem e ele poderia até ser solto, já havia passado mais de 1 ano. Ele entrou numa profunda depressão. Ele tinha já uma gastrite que virou úlcera e ela sulfurou, estourou e ele faleceu atrás das grades. Não deu tempo. Que pena. Lá estava de novo aquela jovem mulher, mãe de 2 filhos e completamente desamparada. Ela me contava e chorava e soluçava. Quando tudo estava se ruindo sobre ela, ela foi procurada pelo Wilson. O Wilson era um amigo de seu marido falecido, conduído de tudo que havia se passado. Ele falou que iria ajudá-la até que ela pudesse se refazer. E todo dia ele trazia algum alimento, leite para os meninos, alguma roupa que ele conseguia adquirir, outras que ele ganhava para ela também, ao ponto que ele fazia isso de certa forma desinteressado. E ela disse: Fernando, eu me apaixonei por ele. Ele era uma pessoa diferente. E eu disse para ele que eu gostava dele. E ele falou: eu também gosto de você. Você seria capaz de viver comigo? Disse ele. E agora eles passaram a viver juntos. Eles foram para um outro lugar, distante dali. Foram para uma comunidade. É o que ele tinha. Era uma pessoa de bem. E parece que agora as coisas iam mudar para Lilian. Ela gostou muito dele, porque ele era uma pessoa
diferente. E não demorou muito. Lá estava a Lilian, portando um terceiro bebê na sua barriguinha. E o Derek nasceria alguns meses depois. E lá nasceu. O Wilson cuidava tanto dela quanto dos meninos. Era um bom pai e assumiu os 3. Ele trabalhava como um ajudante em construção civil. Derek, o seu filhinho de fato, já estava com quase 3 aninhos. Os outros crescendo, mas terrivelmente aconteceu. Ele caiu do andaime, uma altura de quase 5 andares. Ele foi hospitalizado. Ficou em coma. 4 meses em coma. Mas ele retornou. Ele amava a sua família. Ele queria por tudo continuar cuidando deles. Agora, Lilian acreditava que ele iria sair de lá. Mas infelizmente, isso não aconteceu. Ele pegou uma terrível infecção hospitalar. Teve uma pneumonia irreversível. E ele faleceu no hospital. O problema maior de Lilian até aqui é que ela não conhecia Deus. Ela conhecia apenas a vida, a dureza dela. Ela acreditava que precisava de alguém que a sustentasse, que a amasse, que cuidasse de seus filhos, que isso poderia bastar. E que se fosse carinhoso, ela poderia até corresponder. E é o que vinha acontecendo de certa forma, mas tudo falia para ela. Você não imagina o que aconteceu a seguir. É lógico que nós vamos continuar amanhã a história, mas eu quero chamar sua atenção para que venhamos nós agora buscar um posicionamento da nossa vida em conformidade com as nossas lutas. Em quem nós estamos esperando alcançar soluções. Uma coisa é certa: tudo que é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança nem variação. Tiago 1,17. Mas ao mesmo tempo, o Senhor trata de causas impossíveis. Eu não encontro texto bíblico que diz que Ele faz também o possível. Não, o possível é para eu e você realizar. O impossível de Deus acontece justamente quando nós chegamos no limite do possível. Não podemos mais fazer nada. Então, lembre-se que até os passarinhos que são alimentados todos os novos amanhecer desta vida, Deus não joga no ninho. Os frutos precisam ser colhidos das árvores, senão eles vão cair e vão se estragar. Quantas bênçãos têm caído do céu, mas acabam não se tornando nada, porque nós ainda não aprendemos a fazer largas colheitas. E tudo que você precisa, Deus tem para te dar. Mas sem esforço humano, todo o poder divino é vão. Um livro maravilhoso, intitulado O Lar dos Filhos de Deus, página 206. A questão é que não é só oração, tem que haver ação, busca. Cada homem é arquiteto do seu destino. É uma publicação periódica. Review and Herald, 9 de julho de 1903, saiu esse artigo. Você e eu somos arquitetos
do nosso próprio destino. Que, como eu já disse, não faz muito tempo, destino não é uma questão de sorte, mas é de escolha. Não é algo que se espera, mas é que se busca. Se é para buscar algo, sigamos o conselho do Sermão da Montanha, 6,33 do Evangelho de Mateus. Busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, porque as demais coisas, ele disse, serão acrescentadas a vocês. Então, mãos à obra. Vamos entender melhor que essa história real venha te ajudar a enxergar do lado de fora, como numa tela de cinema. Só que é real. Você não precisa entrar em lugar nenhum. Onde você está, basta. Deus quer projetar na tua mente novos ideais que vão levar você a buscar outros materiais para edificar os seus novos alicerces. Assim foi comigo. Depois dos meus 40 anos de incompetência para lidar com esta vida, eu era um sucesso no mercado em que eu trabalhava, um gestor de investimentos, mas em casa eu era um fracasso, porque não havia tempo para dedicar às pessoas que eu mais amava. E verdadeiramente a maior riqueza de um homem não consiste no capital que ele avoluma ao longo de sua vida, mas ao tempo livre que ele consegue obter para, desta maneira, ser feliz com as pessoas que ele realmente ama. Isso é tão simples, mas requer uma engenharia, porque grandes empresários nesta vida esquecem-se disso, e quando vão ver, passou tudo. As crianças cresceram, o amor conjugal esfriou, o casamento acabou, os filhos cresceram, e o dinheiro é a única coisa que sobrou, como parte da família. Deus Todo-Poderoso e Pai de amor, enquanto a gente não entender o que é prioridade, e dentre elas, o que é uma emergência na nossa vida, não passaremos de procrastinadores. Isso é tudo que o inferno mais ama. Isso é a causa em que haja o fenômeno do desligamento dos verdadeiros laços fraternos, amigos, familiares, conjugais. Aquilo que redunda em abalar profundamente as emoções de um homem, de uma mulher, incapacitando-os de poder enxergar a vida como realmente ela é. Deturpa-mente, portanto, o caráter. O valor é dissolvido, porque um caminho de ruínas foi paulatinamente construído ao desvalorizarmos aquilo que verdadeiramente vale mais do que o ouro, as riquezas que dinheiro nenhum pode comprar. Paz, saúde, esperança, felicidade, sabedoria e uma família que, quando é bem ordenada, é bem disciplinada, fala mais alto do que todas as mensagens que qualquer homem nesse mundo pode apresentar. Portanto, Pai, para aqueles que possuem parte desta riqueza que não se compra, mas que se conquista, que consigam enxergar que eles são detentores da graça do céu. Que ao reconhecerem, sejam mais agradecidos ao Senhor, começando por mim, e que venham se esforçar mais, porque assim está no livro do Salmo: esforçai-vos e o Senhor fortalecerá o vosso coração. Então, como o coração é a mente, precisamos de uma mente forte para poder seguir firmes
o caminho real. E este certamente será o único caminho que nos conduzirá para a eternidade, com as pessoas que mais amamos e aquelas ainda que aprenderemos a amar no caminho. Eu apresento ao Senhor mais uma vez as famílias que nós representamos, cada particularidade dessas famílias, Pai, cada batalha que eles enfrentam juntos, ou às vezes alguns separadamente. Como o Senhor tem olhos capazes de ver tudo, então, Senhor, nos ensine a ser mais efetivos, a entender que sem Ti nada podemos fazer, que precisamos mover a pedra dos sepulcros, porque se há alguém lá dentro que amamos, o Senhor diz o nome e ele sai vivo da situação letárgica que podia ter acometido. E muitas vezes somos nós mesmos que estamos do lado de lá. Portanto, Pai, como a palavra do Senhor nos diz que a Tua misericórdia dura para sempre, e eu acredito nisto, eu sou prova viva que ela realmente é eterna, como o Teu caráter e a Tua pessoa é eterna. Então, por favor, derrame sobre nós a dose de misericórdia que necessitamos para ter um despertamento, um quebrantamento do nosso coração e começarmos a fazer coisas que nós não estávamos fazendo ainda, Senhor, para alcançar coisas que nós nunca alcançamos. Como disse um pensador, se quisermos alcançar aquilo que nós nunca tivemos antes, devemos fazer coisas que nós nunca fizemos também. Desta forma, através do Teu Espírito, glorioso Espírito, que nos ensina todas as coisas pertinentes para esta vida e para por vir, e nos ajuda a lembrar tudo que está escrito. Como disse o Senhor Jesus no Evangelho de João, nós o assumimos como nosso professor para a eternidade. Só que Ele fala através de gemidos inexprimíveis. Treine o nosso ouvido para ouvi-lo melhor e começarmos a acertar mais e atingirmos o ideal do Senhor para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa comunidade, para a alegria dos céus e daqueles que oram por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amigos de jornada para a Nova Jerusalém, inscrevam-se, por favor, vocês que ainda não são inscritos. Nós precisamos dessa grande gentileza para poder fazer com que a mensagem avance mais corações. Compartilhe as mensagens quando você acreditar que pode ajudar alguém. Um like ou dislike, para nós é importante, porque a plataforma requer isto. Assim como o sininho acionado e um comentário. Peça oração. Nós estaremos orando por você. Cada oração é separada. E o grupo, que não é pequeno, estará recorrendo aos céus por tua vida, por tua causa, por tua família. E assim seja para a glória de Deus. Amém?